Então os nossos pais são a representação de Deus para nós. E é exatamente nesta relação, que é a representação de Deus para nós, que muitas vezes nós temos os maiores conflitos. E muitas vezes ficamos apartados deles, cheios de mágoa no coração. Acontece que, quando os nossos pais se uniram num ato de amor ou não, para nos ofertar a vida, ou quando a partir dela permitiram que a vida fosse ofertada, eles nos deram algo tão grande, tão gigante, tão infinito, tão, que isso os coloca num lugar de honra e de grandeza que eles jamais perdem, independentemente daquilo que venha depois. E o que vem depois, muitas vezes, é muita bobagem. Porque os nossos pais são humanos. E como seres humanos, muitas vezes falham, não dão quando devia dar, não oferecem aquilo que deviam oferecer, não têm para dar, não conseguem dar do jeito que a gente queria na nossa exigência, não é? E assim, nós vamos acumulando exigências na alma. E vamos crescendo cheios de crítica e cheios, muitas vezes, de mágoa com os nossos pais. Acontece que só existe um movimento que nos ajuda a seguir livre para frente. E esse movimento chama-se gratidão. Quando nós ficamos gratos aos nossos pais pela vida que nos foi ofertada, e entendemos a grandeza que é esta vida como oportunidade reencarnatória, então nós ficamos na nossa posição de filhos. Mas quando nós ficamos na crítica e na mágoa, nós saímos da nossa posição de filhos e viemos para cá, para um espaço que é superior aos pais. Acontece que este espaço, ele é destruidor. Porque as coisas funcionam como um rio. O fluxo de honra e de grandeza, ele segue de uma geração para outra, seguindo o movimento descendente que existe. Aquele que veio antes é grande, aquele que vem depois é pequeno. Quem veio antes dá, quem vem depois recebe. É a ordem, lei da vida. Se nós invertemos este fluxo através da crítica, porque a crítica é um jeito de dizer: eu sei mais que você, eu posso mais que você, eu sou mais que você, então nós saímos do lugar de recebimento e entramos no espaço exatamente de obstrução do recebimento. É como um rio que flui porque a fonte está sempre acima da foz, mas então ele resolve subir uma montanha e as suas águas vão e voltam, porque elas não têm força para seguir. A força é sempre de seguir o movimento de ordem da vida. Assim, não nos ajuda nada na nossa relação com os nossos pais acusar, ficar olhando para aquilo que foi vazio, olhar para a repressão, para a falta, para a violência, para as coisas. Isso certamente marca, isto certamente tem um efeito na vida do indivíduo, mas marca, não define. Quando a gente fica olhando para aquilo que está vazio, sem olhar para o que está cheio, nós não estamos conectados ao essencial. Afinal de contas, muitas vezes os nossos pais nos abandonaram, muitas vezes nos maltrataram, muitas vezes falaram palavras duras, muitas vezes não cuidaram de nós como deveriam, não é? Ou fizeram sofrer as pessoas que estão próximas, e a gente, por enxerido que é, toma dor daquele que sofreu, não é? Um pai ou uma mãe que sofreu na relação conjugal. E então, nós ficamos olhando para isso. Acontece que, antes disso, eles nos deram algo muito grandioso que se chama vida. E em cada célula nossa, há 50% do papai e 50% da mamãe. Isto significa que em cada célula nossa, a força deles, perfeita e imutável, sustenta a nossa vida 24 horas por dia. Aqui, eles não falham. Aqui eles não erram. Aqui nenhuma crítica. Então, se nós olhamos para esta vida e amamos verdadeiramente esta vida, então nós nos curvamos diante da fonte. Porque vemos que aquele agricultor que botou a semente debaixo da terra pode até ter dado varada e desfolhado a árvore toda, mas a árvore regenera nas suas folhas, porque ela está com as raízes fincadas no solo, porque aquele agricultor lá a colocou e lá regou. Então diz o Evangelho segundo o Espiritismo a respeito da ingratidão filial. Quantas vezes lhe perguntou o seu pai o que você tinha para dar-lhe de troco? Quantas vezes ele te cobrou o preço do leite, o preço do colo, o preço de tudo aquilo que foi dado? Então nós fazemos uma lista daquilo que faltou
e esquecemos de fazer uma lista daquilo que foi cheio, daquilo que foi infinito e daquilo que estava em nós. E assim ficamos na exigência, sem ficarmos na gratidão. Isto obstaculiza a nossa vida, faz com que a vida não flua, faz com que a gente fique numa angústia permanente, fique ali dentro de um movimento em que a gente fica acusando, e quanto mais acusa, mais repete, porque tudo aquilo que a gente acusa nos nossos pais, a gente acaba repetindo. Ou vive a vida escravo de não ser igual, e consequentemente não flui na liberdade de ser quem se é. Ficamos repetindo o destino dos pais sem sermos o nosso próprio destino. Assim, na relação com os nossos pais, não cabe nem crítica, nem nenhum movimento de acusação. Nós até podemos, se a gente quiser, mas a gente fica com aquela mão cheia de bons motivos para acusar e deprimido. Porque diz Jung que aquilo que se opõe ao amor não é o ódio. O ódio está no mesmo rumo do amor, só que na parte adoecida. Todos que odeiam voltarão a amar um dia. O que se opõe ao amor chama-se poder. Quando nós elegemos poder, nós abrimos mão do amor. E quando a gente elege ter razão e poder acusar e ficar como vítima, daqueles de que nós recebemos tudo, sem olhar tudo que eles deram, mas podendo acusar tudo que a gente queria ter tido, ou tudo que faltou, então nós ficamos num jogo de poder. E então não entramos na posse profunda do afeto. Diz Dias da Cruz que só é possível perdoar quando a gente larga a dicotomia vítima-algoz e passa a olhar o outro como parceiro de infortúnio. Porque à luz da reencarnação, quem é vítima e quem é algoz? Aquele que hoje fere, ontem feria, ou amanhã ferirá. E à luz das reencarnações sucessivas em que nós continuamos a conviver, afinal de contas, quem é que deve mais, quem é que merece mais? Nós não precisamos nos ocupar disso. A lei divina determina: quem deve paga, quem merece recebe. É um movimento natural, ordenado da lei. Então, nós não precisamos nos ocupar com a justiça se ocupa de si mesma. Quando nós elegemos ficar na acusação e na cobrança, então nós elegemos ficar naquilo que não é essencial. E nós desconectamos de nós mesmos. Querer ter uma espiritualidade profunda, desconectado dos pais, é a mesma coisa da árvore que quer fazer fotossíntese somente recebendo a luz do sol, sem beber da seiva que vem da terra. A fotossíntese simplesmente não se completa. É necessário estar com os pés bem fincados no solo da vida material e com a cabeça bem conectada à grandeza da vida imortal, porque é esta comunhão perfeita que faz o movimento ordenador que produz vida. Isto significa que nós nos curvamos em gratidão diante dos nossos pais e nos curvamos, por consequência, em gratidão diante da grandeza que é Deus, através dos nossos pais. Na relação com os nossos pais não cabe nem perdão, nem entendimento. Não cabe perdão, porque dizer que nós precisamos perdoar os nossos pais é muita arrogância. Significa que nós estamos olhando para o que está vazio sem olhar para o que está cheio. Significa que quando eles nos deram a vida, eles deram 1 bilhão. E depois a gente fica reclamando pelos 10 reais que não teve. Sem olhar para o bilhão que está ali, talento escondido debaixo da terra, que Deus naturalmente um dia vai pedir contas. Então, dentro desta relação não cabe perdão, a não ser que a gente queira ficar naquilo que não é essencial. Também não cabe entendimento, porque a gente não é capaz de olhar para os nossos pais e dizer aquilo que os movia, aquilo que eles puderam ou não, a não ser que eles contem. E mesmo assim, eles também muitas vezes não sabem. Muitas vezes não deram porque não podiam, porque não estavam livres para dar, porque também não receberam, ou porque não quiseram, porque estavam adoecidos, ou porque tantas coisas. A Mafalda, personagem do cartunista argentino Quino, tem uma tirinha muito interessante em que uma amiga chega para ela e diz assim: Mafalda, os adultos são muito difíceis de compreender. E ela diz: ah, mas se você chega no meio do filme, você entende o filme? E a amiguinha diz: não, porque o filme já tinha começado. Então Mafalda complementa: pois é, quando nós chegamos, os adultos já tinham começado. Não nos é possível compreendê-los, porque o filme já estava em andamento. Só nos é possível receber, sem crítica,
Então, se não é possível entendimento, e se não é possível mágoa e perdão, o que é possível na relação com os nossos pais? Só uma coisa, que é o ingrediente da gratidão, que se chama aceitação. Quando a gente olha para os nossos pais e desiste de qualquer outra exigência, e passa apenas a beber daquela fonte sagrada que eles são, do jeito que eles são, sem mais nenhuma exigência. Isto significa que nós olhamos para os nossos pais dentro do nosso coração, porque os nossos pais já podem ter morrido, nossos pais podem estar longe, nós podemos estar brigados com eles, eles podem ser desconhecidos, não é? Isso não importa, isso é dentro do coração. Quando dentro do coração nós olhamos para eles e dizemos assim: querido pai, querida mãe, eu recebo a vida que você me deu, eu aceito a vida que você me deu, ao preço que ela te custou. Só você sabe o que você pagou para que eu tivesse hoje aqui, do jeito que estou. Então as marcas que foram, elas são cicatrizes, não nos definem. Elas são só marcas. Assim, o berço pode ter repressão, o berço pode ter violência, o berço pode ter muitas coisas que podem vir do outro, mas não depende do berço, depende só da postura que a gente olha para ele. Depende só de como que a gente o recebe. E se a gente recebe sem mais exigência, se curvando diante da fonte, fincando as nossas raízes no solo para beber daquela força, tudo então vira uma grande força. E aquilo que foi aparentemente negativo também se transforma numa força. Vira adubo. Deixa de ser esgoto. Vira adubo que germina algo novo. E daquilo que foi aparentemente negativo, também cresce algo muito especial, que se torna uma força motriz. Daí, honrai vosso pai e vossa mãe. Um dos mandamentos da tábua da lei. Não é uma opção, é lei divina. Para o nosso equilíbrio e para a nossa plenitude. Quando a gente se curva diante da grandeza pai, diante da grandeza mãe, nós não nos conectamos somente a eles, conectamos a todos que vieram antes deles. E então podemos perceber que o nosso sucesso aqui e agora não é só o nosso sucesso. O sucesso de cada um de nós é o sucesso de todos que vieram antes. E em nós, todos estão constelados, todos estão agrupados, todos estão reunidos dentro de um só movimento. E se nós nos curvamos diante disso, nós entendemos a força do honrai vosso pai e vossa mãe, percebendo que a nossa real importância não é sermos grandes para a vida. A nossa real importância não é brilhar perante os outros, não é sermos aplaudidos fora. A nossa grande importância é sermos continuidade dos nossos pais. E deles recebemos tanto, mais tanto, que não temos nem como agradecer a eles. Agradecemos a eles, passando para frente aquilo que recebemos, para aqueles que vêm depois. São os nossos filhos que mostram a nossa gratidão aos nossos pais. E é por isso que os netos são a alegria dos vovôs. Porque os netos são a manifestação do sucesso dos pais. Quando a vida prossegue, em qualquer circunstância, tudo aquilo que veio antes é passado e seguido, dentro daquele movimento ordenado, reencarnatório, que sabe escolher cada espírito para estar ali, no lugar certo, na hora certa. Então, a grandeza vida segue de uma forma muito plena. Assim, o alto amor pode nos guiar à gratidão, nos levando a calar a voz da exigência e olhar para os nossos pais somente com aquilo que está cheio. E aquilo que está vazio, a gente deixa para a vida. Afinal de contas, foram recursos pedagógicos importantes que talvez nós precisemos, ou que talvez nós solicitamos. E assim, nós podemos seguir com a alegria de sermos a continuidade de cada um deles, e dando a eles a alegria de ver em nós o sucesso deles.